Rádio FM Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, excelentíssimo senhor deputado José Albuquerque, o presidente da Comissão de Seguridade Social e Saúde, deputado Leonardo Pinheiro, e a presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputada Miriam Sobreira, atendendo ao requerimento de autoria do deputado Dedé Teixeira e Eliane Novaes, realizam essa audiência pública para debater sobre o fator previdenciário e sobre a PEC 555/2006 e a sua importância para a consolidação da aposentadoria dos servidores públicos. Para iniciar e presidir os trabalhos, convidamos a excelentíssima senhora deputada Eliane Novaes. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que a gente hoje traz para o debate aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, aqui nas comissões técnicas, um debate tão importante para a sociedade brasileira e cearense. E, para dar início, eu queria compor aqui a mesa. Para compor a mesa, para discutir essa audiência pública da PEC 55/2006, convidamos o excelentíssimo deputado estadual Dedé Teixeira, que é o nosso quarto secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Convidamos, então, o deputado Lula Moraes para compor aqui a mesa também. Convidamos o excelentíssimo deputado federal Chico Lopes, do PCdoB, para compor aqui a mesa. O deputado federal Guimarães ainda não chegou, é um dos convidados também. Vamos, em seguida, já convidar a doutora Maria Roseli Mendes Alencar, presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Se encontra? Doutora Roseli? Não, né? Doutor Ari Joel de Abreu Lazarim, presidente do Banco Nordeste do Brasil. Também não se encontra. Doutor Edson Guilherme, presidente do Instituto Movimento dos Servidores, Aposentados e Pensionistas, MOSAP. Muito obrigada pela presença. A senhora Rita de Cássia Gomes de Araújo, presidente da Associação dos Servidores da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, ASEC, e diretora do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual do Ceará, do MOVA-se. Encontra-se a Rita. Rita, bacana. Está chegando? Pois não. Seja bem-vinda, Rita. Senhora Rita Josino Feitosa da Silva, presidente da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste. Também convidada para compor a mesa. O senhor Miguel Nóbrega, presidente da Associação dos Aposentados do Banco Nordeste do Brasil. Senhor Tomás de Aquino e Silva Filho, diretor do Sindicato dos Bancários e coordenador da Comissão Nacional dos Funcionários do Banco do Nordeste. A senhora Margarida Lopes Araújo, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Te agradecem aqui a presença da doutora Margarida. Doutor João da Silva dos Santos, diretor dos Assuntos Parlamentares do Sindifisco Nacional, representando o senhor Pedro Tolentino Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal. Senhor Givanildo Aquino da Silva, presidente da Associação Cearense dos Auditores da Receita Federal do Brasil. Senhor Marcelo Oliveira Maciel, presidente da Delegacia Sindical Ceará do Sindifisco Nacional dos Auditores Fiscais da Receita do Brasil, representando o Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público. Obrigada, Marcelo, por comparecer e trazer aqui aumentar ainda mais a nossa reflexão. Senhor Luiz Carlos Paz de Castro, presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. Presidente da OAB, o doutor Valdetário, se encontra?
pular aqui. Doutor Marcelo Letieri Siqueira, professor da Universidade Federal, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Eu queria ver se ficou mais alguém sem eu convidar aqui. A CTB, se encontra o presidente da CTB? Presidente da CUD. O doutor Clóvis Barroso Veras, presidente da AFEC, para compor a mesa. Clóvis, eu sei que ele está aqui, que eu já falei com ele. Mais alguém que eu possa não ter colocado aqui na mesa, gente, só para compartilhar com vocês. Então, vamos dar início a essa audiência tão importante, eu acho que... E aí passo para o mestre de cerimônias. A emenda constitucional número 41 de 2003 trouxe inserida no seu artigo 4º uma inovação. Incluiu o artigo 40 da Constituição Federal, o parágrafo 18. A partir de então, os aposentados e pensionistas do Serviço Público Federal, Estadual, Municipal e Distrital passaram a descontar de seus proventos e pensões percentuais idênticos ao fixados para os servidores ativos. Passaram os servidores, em especial os inativos, a se questionar, mas se já haviam contribuído por 30, 35 ou mais anos para a Previdência, porque agora deveriam continuar pagando. A explicação dada pelo governo era de que tal contribuição buscava a solidariedade no sistema previdenciário. Visando dar solução à questão, o então deputado federal Carlos Mota, do PSB Minas Gerais, apresentou, em 8 de junho de 2006, uma proposta de emenda constitucional, PEC 555, revogando o dispositivo constitucional que incluiu esta medida. Artigo 4º da emenda constitucional número 41. A matéria, depois de longa tramitação na Câmara dos Deputados, com audiências públicas, depoimentos, debates, apresentações de emendas e participação ativa dos servidores públicos ativos e aposentados, está pronta para ser votada no plenário da Casa Legislativa. Assim, em face da relevância do tema, realiza-se o presente evento para sua devida discussão. Voltamos a palavra à excelentíssima senhora deputada Eliane Novaes. Novamente, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para tratar da questão da Seguridade Social. E a Seguridade Social tem sido depreciada publicamente, consequentemente, o seu valor como garantir a vida e a segurança do futuro. E, mesmo assim, a sociedade vem mantendo de pé a estrutura do sistema com suas contribuições e tudo fazendo para arcar com seus compromissos. O que é certo é que o funcionalismo público trabalha uma vida inteira e paga uma vida inteira, enquanto está na ativa, 11% de seu salário integral, visando desfrutar a aposentadoria remunerada. E isso é óbvio que não deveria suscitar qualquer questionamento. E é a lógica do sistema previdenciário. Mas todos nós sabemos e acompanhamos as análises e as discussões pesadas dos técnicos do governo sobre a equalização das contas da Previdência. E esses mesmos técnicos concluíram que o sistema estava à beira do abismo e, portanto, seria necessário e urgente fazer uma reforma da Previdência. Como consequência, veio a emenda constitucional número 41, que estabeleceu que o servidor inativo deveria continuar pagando por algo que já pagou. E a consequência disso é que tudo que é mesmo depois de aposentado, o servidor continua pagando a Previdência. E aí, senhoras e senhores, nesse contexto, a PEC 555/2006, ela vem para extinguir este desconto
aplicado ao benefício do aposentado. Portanto, e nessa oportunidade estamos aqui, nos associando à luta dos servidores públicos que têm conjugado esforços e força na luta pela aprovação desta PEC, que está, né, sendo objeto de discussão dessa audiência pública. Portanto, aqui, ainda que o texto da PEC ela não atenda por completo os interesses dos servidores, as reivindicações, né, plenas dos servidores, mas nós queríamos mesmo que a extinção imediata dessa cobrança. Mas há concordância, né, com relação à redução do valor a cada ano. Então, a PEC sugere a diminuição de 20% a cada ano, a partir dos 60 anos, e só deixa de ser cobrada depois dos 65 anos. Portanto, chegamos a um determinado estágio que o que falta mesmo é aprovar essa PEC 555 na Câmara dos Deputados. E os elementos que justificam a instituição da contribuição dos inativos, que eram a redução dos gastos do Tesouro Nacional, do Tesouro Estadual e municipais, eles perderam a razão de ser ou tornaram-se inócuos, como sempre o foram. Então, afinal, a maior parte dos servidores é isenta, porque as suas aposentadorias e suas pensões são inferiores ao teto previdenciário. Portanto, vimos que são vários os estudos que concluem que a Seguridade Social é superavitária. Somente em 2011, a sobra de caixa foi de aproximadamente 77 bilhões. Portanto, em média, o valor arrecadado com a contribuição previdenciária dos servidores, aposentados e pensionistas não corresponde a 10% do que espontaneamente deixa de ser cobrado pelas renúncias previdenciárias proporcionadas pelo governo. E nem se inclui aí a desvinculação das receitas da União, adotada como provisória em 1994, e até hoje em vigor, que leva recursos arrecadados das contribuições sociais para o orçamento fiscal. Essa análise tem sido feita pelas entidades representativas, que vão estar aqui hoje, né, dos servidores, com base em muitos estudos sobre a Previdência. Portanto, agora vamos correr atrás desses prejuízos causados pela reforma da Previdência. Nos últimos dias, nós temos acompanhado aí essa luta dos servidores federais, estaduais, intensificando aí o contato com os parlamentares, e aqui nós estamos contando presencialmente com o deputado Chico Lopes, que pode ser o nosso porta-voz na Câmara dos Deputados, né? O apoio a esses servidores. É preciso que os líderes de governo, deputado Chico Lopes, coloquem em votação no plenário, né? E, pelo que sabemos, não há mais o que discutir, né, essa matéria, e tudo está caminhando para a consolidação da matéria que está exposta. Então, segundo os próprios deputados que já assinaram, acho que a matéria está madura, e isso significa dizer, estando madura, está pronta para a votação. Portanto, aqui, logicamente, é ressaltar e restabelecer a justiça e o esforço da luta de todos esses servidores, de todas as entidades representativas nesse sentido, e o que a gente quer simplesmente é justiça já. Portanto, acho que a pressão social é muito grande e o que se quer é, né, disponibilizar aqui os mandatos, né, nosso mandato do deputado Dedé, do deputado Lula Moraes, deputado Chico Lopes, à disposição da luta desses servidores que, nesse momento, querem essa justiça social, e nós estamos aqui para fazer esse grande debate. Então, espero que essa tarde seja uma tarde proveitosa e que a gente consiga, deputado Chico Lopes, através do seu intermédio, colocar com a máxima urgência em votação essa matéria. Então, vamos dar sequência aqui. Sim, vou registrar a presença do deputado federal Arthur Bruno, que também poderá ser nosso porta-voz nessa luta, deputado. Eu estava aqui conclamando a bancada federal, o deputado Raimundo Gomes de Mato também, para sentar aqui à mesa, que vamos somar aqui essa bancada federal no intuito de... Isso, deputado Raimundo Gomes de Mato, deputado Arthur Bruno, deputado Chico Lopes, como representantes nesse momento, para fazerem voz na Câmara dos Deputados e a gente conseguir colocar em votação, deputado Raimundo Gomes de Mato, que está chegando agora,
para que a gente pressione, né, na forma de bem entender que a matéria está madura, para que a gente coloque em votação. Então, vamos abrir aqui a fala. Eu acho que nós poderíamos começar aqui pelo deputado Dedé Teixeira. Boa tarde a todos e a todas presentes nessa audiência pública. Primeiro, queria parabenizar. Nós aqui combinamos, sem combinar, e a Eliane já deu tratado aqui, merecido aqui a esta audiência pública, que coordena por presidir uma comissão importante e trouxe este tema para a Comissão dos Direitos Humanos, da qual ela preside muito bem nesta casa, né? Então, queria dizer da nossa alegria, queria saudar aqui os deputados presentes, os deputados federais, como o nosso companheiro Lula Moraes também, que é companheiro aqui das nossas lutas aqui na casa, e em nome da Margarida, que é presidente aqui da Anfip, e do nome do Edson Guilherme, saudar todos os integrantes da mesa. Esta casa, mesmo não tendo a prerrogativa de decidir sobre temas dessa relevância, não deixa de trazer a discussão para cá. Essa é uma casa importante, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem acompanhado e tem exercitado muito fortemente um debate importante na articulação, na mobilização da nossa sociedade com os interesses, né, gerais e as articulações e a intermediação junto aos governos, e não podia se furtar desse debate. Acolhemos muito bem a solicitação de todas as instituições, as entidades que procuraram os nossos gabinetes. Estamos aqui exatamente nessa discussão. Faço aqui das palavras da nossa deputada Eliane, as nossas palavras, na certeza que estamos sensíveis, queremos que esse debate seja engrandecido para que, aí nas discussões do governo, aqui nós temos aqui, assim, não trata-se aqui da discussão contra governos, até que trata-se de uma discussão efetiva, coerente com a luta de vocês, e que nós abraçamos com muito carinho e que a gente espera que as representações da classe, os deputados que se designam aqui para ajudar nesse debate, a gente possa avançar e que a gente possa alcançar um resultado positivo para a categoria. É o nosso desejo, é a nossa vontade, mesmo sendo do partido do governo, como eu sou, o Lula é partido aliado, a Eliane é de um partido aliado, né, sabe, né, que não trata-se de uma discussão importante. Esse governo, portanto, é aberto e vai fazer na Câmara Federal a discussão necessária e importante para o êxito da proposição de vocês. É a nossa palavra e eu queria agradecer a presença de todos vocês, parabenizar pela iniciativa e a solicitação dessas entidades. Muito obrigado. Obrigada, deputado Dedé. Deputado Lula Moraes. Em seguida, a gente passa para os deputados federais. Eu acho que as entidades representativas é importante. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A todos e a todas, saudar aqui a nossa deputada Eliane Novaes, que é autora do requerimento, juntamente com o deputado Dedé Teixeira. Como já tinha dois, eu terminei não assinando, mas estamos juntos aqui nessa audiência. Deputado... A presença vale mais do que a assinatura. Os deputados Chico Lopes e Arthur Bruno, que são verdadeiros atores, sujeitos da possibilidade dessa conquista, que são eleitores, vamos dizer assim, no Congresso Nacional, e a presidente da Anfip, a Margarida Lopes Araújo, obrigado. Em nome dela, e por ser mulher também, a todas as mulheres e a todos que compõem a mesa, nosso cumprimento. Essa questão, sem dúvida nenhuma, foi uma questão muito traumática para a política do nosso país, em função da repercussão que foi dada e tida, e com justeza, por conta desta implementação, lá em 2003, da contribuição dos inativos, dos servidores públicos, passar a contribuir depois da aposentadoria. E aí eu
distribuí um documento, um jornal da época, de agosto de 2003, que faz o relato de quantos deputados do Ceará votaram contra essa medida. É um fato histórico importante, já que nós estamos querendo recuperar aqui o passo perdido. Que foi exatamente o Gonzaga Mota, o Mauro Benevides, o Moroni, o Roberto Pessoa e o atual senador Inácio Arruda, que votou contrário à contribuição, à cobrança dessa contribuição dos servidores públicos. Foi esclarecido agora, houve uma dúvida aí. Ficaram em dúvida? Ficaram em dúvida. É porque a dúvida foi botada na marra na cabeça da gente. Foi implantada de forma mentirosa na cabeça da gente. A história verdadeira é essa. A história verdadeira é essa. Eu só apenas aproveitei a oportunidade para restabelecer a verdade do ponto de vista histórico. Mas é uma luta que o nosso partido está envolvido. Nós temos aqui o presidente do sindicato dos companheiros do Banco Central, que é sindicalista, o nosso companheiro Luciano, que é da CTB, e os nossos parlamentares no Congresso Nacional, que estão irmanados dentro do ponto de vista desse objetivo, que é recuperar uma luta justa, que deixar de contribuir aqueles que já pagaram e contribuíram durante muito tempo quando trabalhavam como ativos. Portanto, o nosso partido está junto, nós aqui estaremos reforçando, não estamos podendo votar, mas estamos podendo apoiar e naquilo que for alcançar mobilização, repercussão, para que seja vitoriosa essa importante reivindicação, esse importante desejo dos nossos servidores públicos federais e, quiçá, depois que passar, viemos aqui para o Estado. Obrigado, boa tarde. Deputada Eliane, eu só quero pedir licença, porque está tendo audiência pública na Câmara Municipal da comemoração da UJS, e eu fui convidado também para participar, eu queria... Falar pelo meu nome também, me lembrar da... Já que nós somos jovens, né, Lopes? Com certeza. Obrigado, deputado Lula Moraes. Eu queria chamar em seguida o deputado federal Chico Lopes para se pronunciar. Começaria dando boa tarde às mulheres aqui presentes, boa tarde. E os homens também, boa tarde. Nós vamos resolver esse problema. Primeiro, queria ressaltar aqui a Margarida, que ela sabe desde o primeiro momento que nós estamos juntos, o Lazarinho. Eu vou contar só a última reunião que nós tivemos presente, que essa história todo mundo sabe. E que veio o ministro da Previdência, junto com o técnico do planejamento, e de lá de cá o peso pesado, que era o pessoal da Anfip. E a primeira pergunta que foi feita é a seguinte: qual é o país do mundo que o aposentado paga a Previdência? Todo mundo olhou um para o outro, e o ministro, eu não sei, dessa coisa quem entende é meu... Lembra que ele disse, quem entende aqui é o homem que é técnico. Ele ficou por ali, não tem. País nenhum cobra Previdência de aposentados, só o Brasil. A segunda pergunta que foi feita, qual seria a vantagem de o aposentado pagar a Previdência se ele não vai se aposentar de novo? E eu, por causa da minha velhice, me lembrei que os institutos eram por categoria. Era tanto que é difícil do IAPC, etc, etc e tal, mas a gente tinha direito à saúde, tinha direito a ser hospitalizado por cada categoria, e aqui o sindicato mais importante era os bancários, que tinha mais hospitais, tinha tudo. O regime militar veio, acabou com isso, com esse tipo de previdência, e nós criamos esta. Então, o que ficou acertado lá é que foi criada uma comissão, não é isso? E que os dois deputados representantes, um sou eu, e o outro é de São Paulo, que é o Arnaldo Madeira. E eu estou à disposição... Arnaldo de Sá, que Madeira, coisa nenhuma. Madeira é esse tipo de coisa que estão fazendo com a gente. Viu? Então, eu estou à disposição de receber sugestões, até porque eu estou muito entusiasmado, porque eu sou um deles. Está entendendo? Estou pagando a Previdência, não sei para quê. Pois bem, a minha contribuição é esta. Sou funcionário público desde 1952, não fui outra coisa a não ser empregado de escola privada, que sou professor, mas a minha militância tem sido toda a vida nessa. Tem gente que tem alguma coisa contra mim,
Mas isso é bom, se não tivesse nada contra mim, ir para o céu sem precisar de muita coisa. Obrigado. Obrigada, Chico Lopes, deputado federal Arthur Bruno, também, que é presidente da Comissão de Educação na Câmara. Vice-presidente. Vice-presidente, desculpa. Tá. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer o convite que me foi feito para estar hoje aqui presente nesta importante audiência pública. Assim como o Chico Lopes, eu também tenho uma história no serviço público. Minha mãe era servidora pública, meu pai também servidor público, militar, minha família, boa parte dela também de professores universitários das universidades federais. Portanto, eu estou em casa, no meio de servidores e servidoras públicas do nosso país. Nós sabemos das dificuldades que nós temos, eu, Chico Lopes, Raimundo Gomes de Matos, nessa matéria do Congresso Nacional. Mas eu fiz uma opção. Quando eu me candidatei pela primeira vez, inicialmente a vereador, depois passando aqui por esta casa, de não votar contra servidor público. E não era parlamentar, não era deputado federal. Quando esta emenda parlamentar essa emenda constitucional foi aprovada, eu estou no meu primeiro mandato, portanto, neste mandato eu votei contra a orientação do meu partido e a orientação do meu governo em relação à previdência complementar, né? Votei contra, isso é público. A pedido dos sindicatos aqui representados, eu fiz o ofício, né, para que fosse colocada em pauta a emenda constitucional 555 e vim aqui para dizer que eu estou à disposição do movimento e vou seguir a orientação que vai ser dada por vocês. Não vou seguir a orientação do governo, talvez a orientação do partido também não seja a minha, mas eu vim aqui dizer isso. Vocês podem contar, vocês virão lá no placar parlamentar que eu vou votar a favor dessa emenda efetivamente, até porque eu acho que ela é justa, ela é legítima, ela é necessária. Acho que não cabe aos servidores públicos, né, com prejuízo dos servidores públicos, qualquer lei de responsabilidade fiscal, qualquer arranjo fiscal. Eu acho que os servidores já pagaram muito nesse país. Só para vocês terem uma ideia, eu e o deputado Chico Lopes agora, tem aqui alguns militantes da educação, né, estamos numa grande luta. Nós aprovamos uma lei importante de origem do presidente Lula, que é o Piso Nacional do Magistério. Antes dessa lei do piso, boa parte, talvez a maioria dos professores da rede pública desse país sequer ganhavam salário mínimo, era assim, sobretudo, no interior do Ceará. E, nesta lei, ficou garantido como se daria o reajuste, né? De acordo com o reajuste do Fundeb, você teria o reajuste para os professores que ganham o piso do magistério. Ora, em janeiro do próximo ano, esse reajuste é 19%. E agora os 27 governadores, portanto todos os governadores, e já os prefeitos também já estão se arvorando, não é, nessa batalha aí dos governadores, querem dar 7% e querem modificar até o final do ano a lei, não é, 7,7%, e querem modificar até o final do ano a lei, porque nesse momento a lei é benéfica à nossa categoria, que são os professores e professoras do país. Portanto, nós queremos também pedir o apoio de todos os sindicatos aqui presentes, de todas as associações. Será uma luta duríssima, porque a nossa luta vai ser contra os governadores e os prefeitos do país. E nós sabemos, eu, Chico e Raimundo, qual é a força que os prefeitos e governadores têm lá no Congresso Nacional. Eu fico muito à vontade. Eu não fui votado por nenhum prefeito. Nunca fui votado, não sei por quê. Talvez porque defenda sempre os servidores públicos municipais, não tenho simpatia de nenhum prefeito. Portanto, fico muito a cavalheiro e peço aqui o apoio de todos vocês, né, solidariedade aos professores desse país, porque nós não teremos educação de qualidade sem o professor dignamente remunerado. Parabéns pelo movimento e contem com o meu apoio. Obrigada, deputado Arthur Bruno. E a gente poderia conclamar aqui, eu acho que, como isso requer uma mobilização, e eu sei que o nível de organização é esse,
nós estamos aqui pelo menos com 4 partidos que têm bancadas federais, né? O PSB, PCdoB, PT e PSDB, que a gente já conta, né, com esta mobilização, com a bancada, para isso, para fazer essa sensibilização com os demais deputados das nossas bancadas. Acho que a gente poderia tirar como encaminhamento aqui essa mobilização. E passar, então, agora para o deputado federal Raimundo Gomes de Matos. Alô. Nós, boa tarde a todos que fazem a categoria, parabenizando a Eliane, parabenizando ao nosso Dedé pela mobilização, por iniciativa também aqui na Assembleia. E muitos de vocês, né, já são quase parlamentares, já têm a convivência do dia a dia, né, lá no parlamento, fazendo aqueles corredores, fazendo na comissão, lado a lado com o presidente da casa, para que nós possamos, de uma vez por todas, fazer justiça àqueles que contribuíram, estão contribuindo para o desenvolvimento do país, que são os servidores públicos. É claro que no momento, né, que não é histórico, essa matéria foi votada em 2003. Nessa época eu estava licenciado aqui como secretário de Estado. Mas o que nós precisamos não é deixar de reconhecer que é um linguajar mais direto, a imoralidade, né? Você passar anos contribuindo e depois continuar a ter que contribuir. O que nós precisamos é ter estratégia de mobilização naquela casa. Aquela casa você acorda com a pauta e dorme contra a pauta. Pensei que era outra coisa. A situação de hoje, né? Quando se diz pauta trancada é quando a presidente da República manda uma matéria carimbada de urgência. Mas isso, né, impede somente a votação de projetos de lei de matérias que não são, né, regimentalmente em relação à medida provisória e nem emendas constitucionais. Então, às vezes, alguns líderes usam esse argumento: não, a pauta está trancada, não dá para votar. Emenda constitucional pode ser votada, não há nenhum impedimento do regimento interno. Medida provisória pode ser votada de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nós não passamos quase 24 horas votando a lei dos portos, porque nós podemos virar a madrugada, né, votando essa matéria. É decisão política do Planalto. Não adianta incumprir da história, se é certo, é errado. Eu tenho dito ultimamente que o Brasil devia ter só 5 ministérios. Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Casa Civil, Ministério da Saúde e Educação. Porque é triste, vocês que estão no dia a dia lá no Congresso Nacional, os ministros chegarem e dizerem: não, se o Ministério da Fazenda concordar, se o Ministério do Planejamento concordar, está aí o DENOX se acabando. Né? Quando a gente faz audiência pública, o ministro diz textualmente: eu não posso fazer nada porque o Ministério do Planejamento não mandou, né, a matéria da medida provisória do DENOX. É triste a gente ver o ministro da Saúde dizer que não usou 18 bilhões de reais na saúde porque o Ministério da Fazenda não descontingenciou. Isso, palavra do ministro, não é em corredor, é gravado na sessão. O presidente Henrique Alves, graças a Deus, o presidente Henrique Alves está dando uma certa autonomia ao Congresso Nacional em termos de Câmara, e o Renan, com todas essas questões do Renan, está dando uma certa autonomia do Senado Federal. E nós temos que aproveitar esse momento, que não foi os 20 centavos da rua, do preço do ônibus, que fez essa mobilização. Nós temos que resgatar o preceito constitucional, as prerrogativas do parlamento. Matérias têm que ser votadas. Quem for contra, vote contra. Quem for a favor, vote a favor. Mas ninguém pode ficar nessa, desculpa o termo, enrolação. Na quinta-feira, na quarta-feira, a sessão caiu, 10h30 da noite. Todos do judiciário estavam lá para votarmos o segundo turno. O segundo turno é nem votar pela primeira vez, de uma emenda constitucional. Votação em segundo turno. Está aí a PEC 300 dos militares. Votação em segundo turno.
nós precisamos votar ainda em primeiro turno. Nós precisamos primeiro ter 308 lá dentro, 307, 308. Precisamos ter 308 lá dentro, confirmando o voto sim. Para nós termos 308, né, nós temos que ter o corpo a corpo, como vocês vêm fazendo, e a mobilização. Para ter os 308, precisa também os líderes partidários tomarem um posicionamento. Por exemplo, em 2009, eu aprovei uma emenda à Constituição brasileira relativos a agentes comunitários de saúde e agentes de combate à anemia. Essa matéria foi promulgada pelo Sarney e pelo Michel Temer, né, e tem lá no texto constitucional essa matéria. E nós estamos agora lutando para votarmos a lei, né, que estabelece o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de anemia, tudo isso. E é só uma votação na Câmara. Por quê? Porque não é emenda constitucional. Aqui nós precisamos ter 2 mobilizações na Câmara, 2 mobilizações no Senado. Toda terça-feira o presidente Henrique Alves faz reunião de líderes, vocês sabem disso. Se naquela terça-feira não sair daquela mesa um pacto, não chega lá no plenário. A não ser que haja, né, uma grande pressão, como aconteceu desse do agente comunitário de saúde. Pela primeira vez, aconteceu o inverso. Uma categoria trancou a pauta na quarta-feira, trancou a pauta na terça, trancou a pauta na quarta, trancou a pauta na quinta. Não se votou nada, porque o presidente Henrique Alves assumiu o compromisso de colocar essa matéria no dia 3 de setembro e não colocou porque a presidente Dilma enviou uma emergência, uma matéria em caráter de urgência, que era o Código de Mineração, que não precisa ter essas urgências todas. Infelizmente, a gente tem que ser bem franco, os governos usam da sua prerrogativa constitucional para carimbar uma urgência e a matéria não ser votada. A PEC 300 dos militares é a mesma coisa. Então, o diálogo com os líderes é de fundamental importância. Aí, 2 pesos aqui, fazenda e planejamento. Fazenda e planejamento. A Casa Civil também, né, diz lá, o planejamento não concorda. Por exemplo, esse dos agentes de saúde não há impacto financeiro nenhum. Precisou os 4 mil agentes de saúde, um dia que o ministro estava lá, encurralar o ministro da Saúde, levar lá no presidente Henrique Alves, para ele ligar para a Casa Civil, para autorizarem e botar em pauta. Agora, o presidente Henrique Alves está tendo coragem de pautar aquilo que às vezes não está pactuado no Planalto. Foi o que aconteceu com a retirada do código, da urgência do Código de Mineração. Na reunião de líderes, ele disse textualmente para o deputado Arlindo: deputado Arlindo, ou o governo tira a urgência, ou eu vou colocar em votação se o parlamento concorda com a urgência ou não. Então, o diálogo com o presidente Henrique deve ter sido feito já. Mas ele tem suas cautelas e tem suas limitações. Ele tem suas limitações. Os 3 maiores partidos, né? O PT é 89, o PMDB é 78, né? E nós estamos, o PSDB, com 56, mais ou menos. Né? Isso dá um quórum, certo? Isso dá um quórum. Os demais partidos, né? 80, 100, 200, pronto, os demais partidos somam mais ou menos 200. Qualquer emenda constitucional com 308 votos sendo necessário, se nós tivermos só 350, é um risco grande. Um risco grande. Por quê? Porque se derrotar, volta para a estaca zero. Tem que começar tudo de novo. Aí haja anos. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, morre o burro e quem é um tange. Né? Então, a presença lá, né? Na pior das hipóteses, nós temos que ter em casa uns 400. Para mais segurança. Né? Para mais segurança, como diz o deputado Chico Lopes. Né? Para mais segurança. E a mesma coisa depois do Senado, porque tem várias emendas à nossa Constituição, que a Câmara aprovou e que está lá no Senado. E no Senado, 2/3 dá 54.
Não, 2/3. 2/3, é emenda constitucional, certo? Dá 81, então aí 3/5. Dá quanto? 49. Pronto. Matemática que vocês estão Pronto. Então, esse negócio de maquinazinha, computador e celular, papel e conta. Então, essa mobilização, né? Agora, nós estamos em setembro. Certo? De propostas de emenda constitucional, tem 2 votações em segundo turno. É essa que na próxima semana tem que desenganchar, que é do Judiciário, né, que com certeza o presidente, pelo menos ele colocou que ia votar, e está previsto, ele tinha assumido o compromisso de botar em votação agora, em 27 de setembro, a PEC 300, que também... Né, a segunda votação. Que é em segundo turno. Que estrategicamente, não é conveniente nós, né, estarmos juntos. Certo? Porque o da PEC 300 dos militares, a confusão vai ser grande. Eu acho que, estrategicamente, nós temos que começar uma outra mobilização de outubro para frente. Certo? Por quê? Porque a PEC 300 lá, essa questão do judiciário lá, entrar uma outra matéria dessa, a probabilidade é mínima. Eu estou sendo aqui bem franco. Até porque quando chegar em casa, né, vou ter que cobrar. A minha esposa é servidora da Receita. Então, o que é que ocorre? Eu sempre tenho dito, às vezes você consegue aprovar a emenda constitucional, o time. Essa dos agentes de saúde, nós aprovamos 11 horas da noite, 2 dias depois levamos para o Senado, aprovamos 2 vezes no Senado, porque o tempo estava propício. Então, eu acho que, deputada, a iniciativa foi importante, é importante. Estrategicamente, eu não mexeria nessas 2 semanas. Certo? Estrategicamente, ninguém mexeria nessas 2 semanas. Aí, automaticamente, não tem outra matéria assim que precisa de mobilização para nós fazermos a mobilização dentro de casa. Outro problema, o acesso. Né? O acesso. Nas galerias, né, infelizmente, está assinado pela Corpo de Bombeiro, né, nós só temos 300 senhas. 300 entradas. Cada liderança recebe 10 crachazinhos para poder ir para a galeria. Certo? E o presidente está levando a risca. Tanto é que ele anteontem, ele já oficializou que no próximo ano, nos meses de agosto e setembro, perto das eleições, ele vai desativar o plenário para poder fazer a reforma, porque o Corpo de Bombeiro deu vários laudos, né, de uma confusão ali, gente vai ser pisada, vai ser atropelada, vai ser não sei o quê, não sei o quê. Então, está tendo até uma dificuldade hoje da gente ter um acesso, né, naquele corredorzão, né, naquele corredorzão que é o que dá o acesso ao Salão Verde. Por exemplo, ultimamente, o que é que eu tenho feito? Eu tenho tentado, nas outras lideranças, conseguir senha para as pessoas entrarem. Por isso que a minha estratégia, eu acho que seria importante, nós fazermos as mobilizações a partir de outubro. E automaticamente ver, na sessão de líderes, né, uma pré-data de pautar. Pautando, o presidente, né, vai levar à frente. Era essa nossa observações. Obrigada, deputado. Eu acho que a gente, no momento aqui das falas, a gente depois nos encaminhamentos vai compartilhar. Acho que foi uma reflexão prudente, né? Até para a gente não perder e não perder o foco da votação, né? E o momento certo da votação. Então, vamos passar aqui em seguida para a senhora Margarida Lopes Araújo, que é presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Cumprimentar a deputada Eliane Novaes, deputado Dedé Teixeira, que, a pedido do nosso colega Givanildo, que é o nosso representante aqui no Estado, fez esse convite, abriu essa oportunidade para nós estarmos aqui discutindo esse assunto de enorme importância para nós, servidores públicos. Aos colegas todos aqui presentes, boa tarde.
e na pessoa do nosso deputado Chico Lopes, amigo e companheiro lá do Congresso, cumprimentamos todos os colegas da mesa. Eu confesso, deputado Arthur, né? Ah, não, Raimundo. Eu confesso, deputado Raimundo, que estou tão decepcionada com as coisas que o senhor falou, porque nesses anos todos que nós temos trabalhado, né, procurando resolver os problemas dos servidores públicos, mesmo nos governos anteriores, nós nunca vimos o Congresso tão fechado para as manifestações, e nunca sentimos o Congresso, que é a Casa do Povo, tão fechado para que o povo esteja lá. E nós temos sentido que isso aumenta a cada dia, sabe? Nós temos ido lá trabalhar pelas nossas reivindicações, que são justas, e cada vez mais encontramos aquela casa fechada, trancada, e agora com todos esses problemas que o senhor está colocando, que nem no Salão Verde a gente pode entrar. Nós tivemos uma mobilização há poucos dias lá, que nós simplesmente, mais de 500 pessoas, ficamos confinados no subsolo, sem poder circular, sem poder falar com os nossos representantes. Isso realmente é muito triste. E eu tenho que dizer aqui, embora eu esteja vendo que o PT, né, tem grandes deputados aqui que estão, inclusive, a nosso favor, mas nós temos que dizer que, nos governos anteriores, o nosso PT era nosso aliado. Era nosso aliado, era aliado dos servidores públicos. Essas reformas não passavam de jeito nenhum, porque o PT era oposição e estava do nosso lado, deputada. E pasmem os senhores que assim que o PT chegou ao poder, todas essas coisas foram feitas. É lamentável, porque é o governo do povo. O povo confiou, o povo quis que ele chegasse ao poder. E aconteceu isso. Servidores públicos estão numa situação bastante difícil. E a gente tem que falar essas coisas, porque eu vejo lá deputado Chico Lopes fazendo um esforço tremendo, deputado Arnaldo Faria de Sá, tantos outros deputados que assinaram o requerimento para levar na pauta de votação essa PEC, e cada vez que a gente chega lá, eles têm uma nova exigência para botar. Então, as exigências iniciais eram que, não, vocês têm que ter pelo menos 300 assinaturas. 300 era no início? 308. Nós já estamos com 351 assinaturas de deputados. E todos os líderes de todos os partidos já assinaram, menos o líder do PT, que é o deputado José Guimarães. Por que ele não está aqui? Por que ele não está aqui? Por que nós estamos hoje aqui no Ceará? Só por causa disso. Porque nós viemos aqui para que o deputado, líder do PT, José Guimarães, estivesse aqui conosco, debatendo, falando conosco, dizendo, olha, não pode ser votado por isso, por aquilo, nos dando uma satisfação. Estamos com essa contribuição desde 2005. Desde 2005, são todos esses anos contribuindo para nada. A própria Constituição, ela proíbe que haja uma contribuição, que haja sem a contrapartida. Então, tem um fundo de custeio, tem que ter a contrapartida. Não, se não tiver a contrapartida, não pode ter o custeio. E a Constituição não tem sido obedecida. Pelo contrário, na época deste partido, desde que ele assumiu o PT, o PT assumiu o governo, foi feita essa excrescência na Constituição. Cobrança de contribuição de aposentados e pensionistas única no mundo inteiro. Não existe no resto do mundo. O deputado sabe disso. Estão apelidando até essa contribuição de jabuticaba, porque a jabuticaba é um fruto estritamente brasileiro. Dizem que não tem em nenhum lugar do mundo.
Então, essa é a contribuição jabuticaba. Isso é uma vergonha para nós, é uma vergonha, porque o servidor público é ele que é o responsável pelas políticas públicas desse país, para levar o governo até o povo, e nós contribuímos para que haja uma arrecadação à altura, para que essa arrecadação seja transformada em benefícios para o povo. E não é isso que nós estamos vendo. Enquanto o governo desonera os grandes empresários, desonera a folha de pagamento, sob a conversa de que vai haver mais empregos, de que a mão de obra vai ser formalizada, nada disso foi provado. E a desoneração é imensa, é grande. E a lei de responsabilidade fiscal diz que, quando houver desoneração da folha de pagamento, tem que haver o repasse do governo para a Previdência Social. Mas eles não têm feito esse repasse. Esse repasse tem sido irrisório. Então, a gente tem que levantar essa questão. A nossa contribuição nesses anos todos, a contribuição dos colegas aposentados e pensionistas, dos servidores, ela não representa, não chega a 10% de todas as renúncias fiscais e previdenciárias que o próprio governo concede. Então, isso é uma injustiça, e isso é um confisco, e é uma coisa que os brasileiros não podem aceitar. E nós estamos falando isso, e estamos agora começando aqui no Ceará, no estado do deputado José Guimarães, líder do PT, levando esse movimento para a rua, porque o governo, o país, não pode continuar dessa forma. E é muito triste quando a gente chega na casa do povo e vê que o povo não pode entrar. E o servidor público tem que pagar a conta para empresários se beneficiarem. Então, senhores deputados, esse é o nosso pedido. Eu acho que o partido que um dia foi nosso aliado tem que voltar a ser nosso aliado. Aliado do servidor, aliado do povo. Muito obrigada. Obrigada, Margarida. E fica mais um encaminhamento, né? A partir das falas, a gente vai vendo aqui, né, que aqui é pedido aí para que o Zenobo Guimarães, deputado líder do governo da Dilma, se alie a encampar também essa anseio dos servidores públicos. É muito importante que aí eu peço aqui ao deputado Arthur Bruno